Algo está acontecendo agora, mas a maioria das pessoas ainda não perceberam. Já se sentiu como se suas orações fossem dissipadas no ar, como se suas palavras fossem ditas, mas nunca realmente ouvidas? Você se entrega, esperando um avanço, mas nada muda. Talvez, sem perceber, você tenha cometido erros que estão bloqueando, de forma involuntária, as vitórias que tanto deseja. A parte mais alarmante é que muitas pessoas passam anos repetindo os mesmos erros, sem saber que estão desperdiçando o poder da oração. Mas tudo isso pode mudar agora, neste momento exato. Você está tentando descobrir uma das razões mais profundas pelas quais algumas orações parecem ineficazes. Fique comigo, porque o que você está prestes a aprender pode ser a chave para uma conexão espiritual mais forte. Muitas pessoas acreditam que basta falar palavras em oração para que elas sejam eficazes, mas há uma verdade mais profunda que poucos entendem. Ao final, você descobrirá um erro crucial que pode estar impedindo seu progresso espiritual. E acredite, o último ponto que discutiremos é tão impactante que poucos sequer mencionaremos. Contudo, ao compreender seu significado, você verá que sua jornada espiritual pode parecer estagnada. Antes de seguir em frente, quero convidá-lo a um momento de reflexão. Vá até os comentários e escreva "Guie-me em oração". Esse simples gesto pode ser o primeiro passo para realinhar sua caminhada espiritual. E, se você está pronto para transformar a maneira como se conecta com a graça divina, inscreva-se e ative as notificações para não perder as verdades poderosas que compartilharemos. Não se esqueça de curtir este vídeo, pois esse pequeno gesto pode ajudar a espalhar esta mensagem para mais pessoas que precisam dela. Agora, vamos começar essa jornada. Muitas pessoas veem o rosário como apenas uma sequência de orações repetitivas, uma tradição antiga passada de geração em geração. Mas e se eu dissesse que ele é muito mais do que isso? O rosário não é apenas uma oração, ele é uma arma poderosa na batalha invisível entre a luz e a escuridão. Poucos compreenderam isso tão profundamente quanto o Padre Pio, que nunca se separou do rosário, carregando-o constantemente porque descobriu algo que muitos não viam. Para ele, o rosário não era apenas um objeto de devoção, mas uma arma espiritual. Cada conta carregava um poder além da compreensão humana, e cada oração, dita com sinceridade, era como uma declaração de força contra forças negativas, um escudo que protegia a alma dos perigos invisíveis. Mas o que realmente significa chamar o rosário de arma? É mais importante ainda, como usá-lo de maneira eficaz para liberar todo o seu potencial. Imagine um soldado indo para a batalha, sem armas, sem preparação, sem saber como usar as ferramentas de guerra. É claro que isso não acontecerá. O guerreiro se prepara, aprende a manejar suas armas com precisão, entende a importância do foco e da disciplina. O mesmo se aplica ao reino espiritual. Existe uma batalha invisível entre as forças do bem e do mal que afeta nossas vidas de formas que muitas vezes nem imaginamos. E, nessa batalha, o rosário é uma das armas mais poderosas que temos. O Padre Pio não apenas rezava o rosário, ele o utilizava como um guerreiro empunhando uma espada. Ele sabia que cada Ave Maria, quando dita com fé, tinha um impacto real e duradouro no mundo espiritual. Ele frequentemente dizia que o rosário tinha a capacidade de quebrar barreiras espirituais, destruir correntes e afastar a escuridão que tenta enfraquecer nossa fé. Contudo, há algo fundamental que muitos esquecem: recitar o rosário de forma mecânica, sem foco ou coração, diminui seu poder. Muitas vezes, as pessoas o veem apenas como mais uma oração para pedir algo, algo que usam quando estão em necessidade. Mas o rosário não é só um pedido, ele é uma fortaleza contra os ataques espirituais, uma fonte de resiliência nas dificuldades e um canal de paz nas tempestades da vida. Como, então, podemos desbloquear sua verdadeira força? Padre Pio nos ensinou que o rosário deve ser rezado com devoção profunda, presença de espírito e uma rendição total ao momento. Devemos deixar as distrações de lado e meditar sobre cada mistério como se estivéssemos vivendo aquela cena com Cristo e a Virgem Maria. Não se trata de apressar as palavras, mas de deixar que cada uma delas se enraize em nossa alma. Outra poderosa verdade que o Padre Pio coincide é que o rosário não apenas protege quem o reza, mas também estende sua graça a muitos outros. O rosário não deve ser tratado como um objeto simples.
Não importa o quanto você possui, se ele ficar guardado e não for usado, ele perde seu verdadeiro propósito. Ele não deve ser admirado como uma relíquia, mas rezado como um ato de fé poderoso. Um dos maiores erros ao tratar o rosário como um amuleto é acreditar que ele nos protege apenas por tê-lo em nossas mãos. Mas a verdadeira proteção não vem do objeto em si, mas do coração que se dedica à oração sincera, da alma que busca Deus e da vida vivida com fé. Padre Pio nos ensinou a tratar o rosário com reverência, a beijá-lo com amor e a rezá-lo com o coração. Ele não é um adorno, mas um convite à oração constante e ao compromisso diário com a fé. Ele sempre dizia que uma única Ave Maria rezada com devoção valia mais do que um rosário inteiro pendurado na parede. Não se trata de acumular rosários, mas de usá-los fielmente na oração diária. O rosário não é uma decoração, mas uma ferramenta de poder espiritual. Para muitos, o rosário pode ser um símbolo de fé, mas quando não é utilizado, perde seu poder. Por isso, o Padre Pio nunca hesitou em enfatizar que o rosário é uma das armas mais poderosas que temos, mas só funciona quando é usado por quem acredita na força da oração. Agora, reflita por um momento. Como você tem tratado o rosário em sua vida? Você o carrega como um símbolo ou o reza com devoção todos os dias? A diferença entre tratá-lo como um objeto simples e usá-lo como uma oração viva é a diferença entre ter uma fé superficial e cultivar uma fé verdadeira e poderosa. O que você escolhe? Pessoas que enfrentam desafios muitas vezes não têm forças para orar pelas mesmas. Porém, por meio da intercessão, o rosário pode se tornar uma poderosa ferramenta de salvação. Ao rezar o rosário por outra pessoa, você está, de certa forma, elevando o nome dela diante de Deus, cercando-a com vitórias e proteção divina. O rosário vai além de uma oração simples, é uma força transformadora. Padre Pio não via o rosário apenas como um escudo, mas como uma espada contra as trevas. Ele explicou que as forças malignas estremecem diante de cada Ave Maria sincera. Por isso, não é por acaso que muitas pessoas enfrentam distrações, mortes ou acidentes inesperados ao tentar rezar o terço com devoção. Essas dificuldades são táticas para impedir a eficácia da oração. No entanto, aqueles que persistem diante dessas distrações acabam experimentando o poder imenso do rosário, um poder de liberação e graça. Para entender verdadeiramente o que o rosário pode oferecer, é preciso ir além da simples recitação e se conectar espiritualmente com ele. Quando orado com foco e verdade, o rosário oferece paz profunda, dissipando o medo e fortalecendo a fé no plano de Deus. Ao longo da história, muitos santos testemunharam o poder transformador do rosário, especialmente em tempos de grandes tribulações. Padre Pio nunca deixou de rezar o rosário, mesmo nas horas mais exaustivas. Ele acreditou firmemente que essa oração era uma resposta para qualquer dificuldade. Quando questionado sobre como lidar com momentos de angústia, sua resposta era simples e inabalável: reze o terço. Agora, eu lhe pergunto, você está usando essa poderosa arma espiritual como foi projetada para ser usada? Ou o rosário está guardado, sem uso, rezado sem entendimento? Muitas pessoas possuem um rosário, mas relatado rezam. Outros o fazem de forma esporádica, sem o foco necessário para liberar toda a sua força. Há também aqueles que veem o rosário apenas como um ritual religioso, sem perceberem o poder extraordinário que possuem em suas mãos. Se você deseja experimentar o impacto completo do rosário em sua vida, é hora de mudar sua abordagem. Comece a orar com plena consciência de seu propósito. Não o reze como uma rotina, mas como um ato consciente de guerra espiritual. Que o rosário seja seu escudo e espada na batalha pela fé, não apenas obtendo vitórias, mas também fortalecendo sua alma, protegendo-se da negatividade e aproximando-se da graça divina. E lembre-se sempre das palavras de Padre Pio: o rosário é a arma para estes tempos. A única questão que resta é: você está pronto para usá-lo? Para Padre Pio, o rosário não era apenas uma devoção opcional, mas um pilar de sua vida espiritual. Ele via o rosário como seu santuário, sua força e a ferramenta mais poderosa na batalha espiritual. Ele não apenas incentivou outros a rezar, mas vivia a oração com uma intensidade que poucos poderiam igualar. Mesmo diante de responsabilidades esmagadoras e constantes batalhas espirituais, Padre Pio rezava mais de 30 terços por dia.
Mas o que tornou sua devoção tão extraordinária? Não era apenas a quantidade, mas a profundidade com que ele se dedicava a essa oração. Desde os primeiros anos de sua vida, a devoção à Virgem Maria moldou sua fé. Ele aprendeu que o rosário não era uma simples oração, mas um modo de vida. À medida que sua jornada espiritual crescia, sua compreensão sobre a oração se aprofundava. Para ele, a oração não era apenas uma tradição religiosa ou uma prática diária, mas um canal direto de comunicação com Deus, uma ponte sagrada que ligava o coração humano ao divino. Cada Ave Maria não era apenas uma palavra repetida, mas um ato de amor, uma forma de transcender o mundo e estar na presença de Deus. Quando se tornou padre, sua devoção ao rosário se intensificou ainda mais. Não importava onde ele estava ou quais responsabilidades precisavam de sua atenção, o rosário nunca saiu de suas mãos. Aqueles que viviam ao seu lado testemunhavam algo notável. Mesmo enquanto dormia, seus lábios continuavam se colocando em oração, porque sua alma nunca cessava o diálogo com o divino. Quando almas perturbadas vinham até ele em busca de orientação em tempos difíceis, os conselhos do Padre Pio eram simples, mas profundos: reze o terço e faça-o com o coração. A devoção de Padre Pio não se resumia à frequência com que rezava, mas à profundidade de sua conexão espiritual. Ele não recitava as orações de forma automática, mas mergulhava em cada mistério com todo o seu ser. Quando meditava sobre os mistérios gozosos, sentia a antecipação e a humildade da Virgem Maria. Ao refletir sobre os mistérios dolorosos, ele carregava o peso da cruz em seu coração. E ao rezar os mistérios gloriosos, experimentava a vitória de Cristo sobre a morte, como se tivesse sido uma testemunha ocular. O rosário, para Padre Pio, não foi simplesmente uma série de orações, mas uma verdadeira jornada de fé, um caminho que lhe permitiu caminhar ao lado de Cristo e de sua Mãe Santíssima. A profundidade com que ele rezava era ainda mais impressionante diante dos pesados fardos que carregava diariamente, longas horas celebrando missas, ouvindo confissões sem descanso, e apoiando dores físicas intensas e ataques espirituais implacáveis. Mesmo com todas essas provas, ele nunca deixou de rezar o rosário, que era, para ele, uma fonte de renovação espiritual, um refúgio de forças e o alicerce de sua força. Esse exemplo nos leva a refletir: se Padre Pio, que sofreu tanto sofrimento e responsabilidades esmagadoras, nunca abandonou sua devoção ao rosário, qual é a desculpa que temos para negligenciá-lo? Ele costumava lembrar aos seus seguidores que a oração não se trata apenas de quantidade, mas de qualidade. Recitar palavras sem intenção não basta. Cada Ave Maria deveria ser pronunciada com total consciência e devoção. Para ele, um mistério rezado com total atenção e concentração tinha muito mais poder do que um rosário rezado rapidamente e sem foco. Seu conselho era claro: quando rezar, coloque toda a sua alma em cada palavra, em cada súplica. Não faça por hábito, reze com amor. Outro ensinamento importante de Padre Pio foi a perseverança na oração. Houve momentos em que seu cansaço físico era insuportável, as provas da vida o sobrecarregavam, e os ataques do inimigo eram incessantes. Mas ele nunca permitiu que esses desafios calassem suas orações. Ele sabia que o rosário não era apenas uma oração de petição, mas também um escudo de proteção, uma afirmação de fé e uma oferta de amor. Ao longo de sua vida, numerosos milagres e particularidades foram atribuídos à sua intercessão, embora ele nunca se atribuísse o mérito. Sempre humildemente afirmava que essas vitórias não eram fruto do seu próprio poder, mas do poder da oração, especialmente do rosário. Ele tinha uma confiança absoluta devoção, e sua vida nesta era uma prova viva de que o rosário tem a capacidade de transformar não só aqueles que o rezam, mas também a vida de todos ao seu redor. Padre Pio também acreditava que o rosário era a maior arma contra tentativas e guerras espirituais. Ele disse que cada Ave Maria era como uma espada cortando as forças das trevas, fazendo a tentativa do inimigo de derrotar nossa fé. Por isso, nunca saí de seu quarto sem o rosário. Era seu companheiro constante, sua fortaleza, seu refúgio em tempos de prova, sua fonte inabalável de proteção. Mesmo nos momentos finais de sua vida, sua devoção não vacilou. No leito de morte, seus lábios ainda estavam em oração. Suas últimas palavras foram dirigidas à Virgem Maria, e,
Mesmo quando sua jornada terrena chegou ao fim, sua mão permanece firmemente segurando o rosário, o que foi seu último ato de fé antes de entrar na eternidade. Isso nos leva a uma reflexão importante. O que podemos aprender com o exemplo de Padre Pio? Se um homem que suportou um sofrimento inimaginável, que carregou as feridas de Cristo no seu próprio corpo por 50 anos e que dedicou a sua vida ao serviço dos outros nunca deixou de rezar o rosário, o que nos impede de fazer o mesmo? Sua vida nos ensina que o rosário não é apenas uma oração religiosa qualquer, mas uma ferramenta essencial para aprofundarmos nosso relacionamento com Deus, fortalecer nossa fé e encontrar paz em meio às batalhas da vida. Padre Pio deixou uma mensagem clara: ame o rosário e reze sempre, pois, nestes tempos, ele é a arma do que mais precisamos. A questão é: você está pronto para abraçar esse presente poderoso? Rezar o rosário não é apenas repetir palavras de forma mecânica, é dar um passo mais profundo na vida de Cristo. Cada Ave Maria, cada dezena, cada mistério é uma porta que nos leva para os momentos que mudaram a história da humanidade. Padre Pio compreendeu isso profundamente, e por isso não se limitou a rezar o rosário, ele viveu e meditou sobre ele com o coração aberto, permitindo-se entrar plenamente nos mistérios da salvação. Mas como podemos seguir seu exemplo? Como desbloquear o verdadeiro poder do rosário em nossas próprias vidas? A resposta é da mesma maneira que abordamos. Quando rezado com a mentalidade certa, o rosário não é apenas uma série de orações, é uma verdadeira peregrinação espiritual. Cada mistério nos convida a caminhar ao lado de Cristo e de sua Mãe Santíssima, a nos maravilharmos com a encarnação, a enfrentarmos o sacrifício da cruz e a celebrarmos a vitória da ressurreição. Cada momento de meditação fortalece nossa fé, aprofunda nossa confiança em Deus e transforma nossas almas. Um dos erros mais comuns que cometemos ao rezar o rosário é apressá-lo, sem realmente refletir sobre o seu significado. Padre Pio nos ensinou que cada mistério deve ser meditado como se estivéssemos fisicamente presentes na cena, como se fossemos testemunhas oculares desses eventos sagrados. Por exemplo, ao refletirmos sobre o anúncio, não devemos apenas lembrar que um anjo apareceu a Maria, mas nos colocar na cena, imaginando sua surpresa, sua humildade e sua total confiança na vontade de Deus. Ao meditar sobre a crucificação, não devemos apenas confiar que Jesus morreu por nós, mas sentir o peso da cruz, a dor de cada ferida e a tristeza nos olhos de sua mãe. Esse nível de reflexão transforma o rosário de uma oração repetitiva em um encontro espiritual profundo com Deus. E a pergunta que persiste é: você está disposto a rezar o rosário como o Padre Pio fez? Você está pronto para experimentar o verdadeiro poder dessa devoção? Aqueles que escolhem seguir esse caminho não testemunharão mudanças profundas em suas próprias vidas, mas também se tornarão instrumentos da graça para os outros. O rosário não é apenas uma devoção, é uma arma, um escudo e uma fonte de força divina. A única coisa que resta decidir é se estamos prontos para pegá-lo e usá-lo com a mesma fé que Maria declarou ao pé da cruz, quando, testemunhando a dor da morte de seu filho, ela também expressou o mais profundo ato de fé e entrega. Quando meditamos verdadeiramente sobre os mistérios do rosário, ele deixa de ser apenas uma sequência de orações repetidas e se transforma em uma experiência de vida profunda, que nos aproxima de Cristo. Padre Pio sempre incentivou os que estavam ao seu redor a aprofundar sua meditação sobre os mistérios de uma maneira que ressoasse mais com eles. Ele entendeu que cada alma se conecta com Deus de uma maneira única. Algumas pessoas acham que fecham os olhos e visualizam as cenas vividamente como ajuda a mergulhar no momento, outras ler as passagens bíblicas antes da oração, deixando que as palavras das Escrituras guiem suas reflexões. Alguns buscam a solidão, orando em um espaço tranquilo, enquanto outros se sentem mais fortalecidos ao rezar em comunidade. O método não importa tanto quanto a intenção de nos aproximarmos de Cristo e da Virgem Santíssima. O rosário nunca deve ser visto como uma obrigação ou como um hábito sem significado. Pelo contrário, ele deve ser um encontro profundamente pessoal com Deus, uma oração que transforma a alma e alimenta o espírito. Outra poderosa lição que Padre Pio nos deixou é que os mistérios do rosário não são apenas eventos históricos distantes, eles continuam a impactar nossas vidas hoje. Cada um de nós, de sua maneira, vive os mesmos momentos refletidos no rosário. Todas as conversas foram por momentos de alegria, iluminação, sofrimento e triunfo.
Há dias em que nos sentimos cercados pela graça, momentos em que a vida se enche de alegria e sabemos que Deus está presente. Esses são os nossos mistérios gozosos. Há também momentos de dificuldades e provações que parecem intermináveis. Esses são os nossos mistérios dolorosos. E então há aqueles momentos de força renovada, quando percebemos que nunca estivemos sozinhos. Esses são os nossos mistérios gloriosos. Quando começamos a ver o rosário não apenas como uma oração de lembrança, mas como um guia para nossa própria vida, tudo muda. Encontre força no sofrimento de Cristo, esperança em suas vitórias e sabedoria em seu exemplo. Se você está lutando, reflita sobre Cristo no Jardim das Oliveiras. Veja como ele se entregou à vontade do Pai, mesmo em sua angústia, e encontre consolo ao saber que ele entende sua dor. Se estiver enfrentando dificuldades e se sentindo exausto, medite sobre a jornada de Maria para visitar Isabel. Mesmo em sua incerteza, ela foi em auxílio de outro, lembrando-nos que atos de amor renovam o espírito. E se você se sentir sem esperança, contemple a ressurreição. Deixe que ela o lembre de que o sofrimento não é o fim da história. Depois de cada noite escura, sempre vem a luz do amanhecer. Padre Pio também nos ensinou que o rosário não é apenas uma forma de pedir favores a Deus, mas um meio de alinhar nossos corações com sua vontade divina. Muitas vezes, oramos buscando respostas imediatas, mas o rosário nos ensina a confiar em Deus de uma forma mais profunda, permitindo que sua vontade se realize em nossas vidas. Esperar por respostas imediatas e acreditar que todos os pedidos serão atendidos de forma instantânea é uma tendência comum. Contudo, o verdadeiro poder do rosário não reside em receber exatamente o que desejamos, mas sim em aprender a confiar no plano divino, mesmo quando ele diverge do nosso. Um exemplo de Maria, que se entregou com fé ao dizer: "Faça-se em mim segundo a tua palavra". Cada vez que rezamos o terço, somos convidados a dar um passo em direção a uma fé mais profunda. Cada Ave Maria, cada mistério, é uma oportunidade para liberar nossos medos e confiar em uma sabedoria infinita e superior à nossa. Se você sente que sua fé está enfraquecendo ou que está lutando para manter a esperança, talvez seja o momento de transformar a maneira como você reza o rosário. Não deixe que seja apenas uma repetição automática de palavras. Permita que essa oração seja uma jornada de experiência espiritual. Cada mistério reflete algo de nossa própria caminhada com Cristo e nos convida a sentir a presença da Virgem Maria ao nosso lado. O rosário tem o poder de transformar nossa alma, mas somente se estivermos abertos a essa transformação. Padre Pio nos deixou uma mensagem clara: o rosário não é apenas uma oração, ele é um caminho de transformação. A verdadeira questão é como você tem rezado o terço. Será que terá sido apenas uma rotina ou um encontro genuíno com Deus? Quando você abraça os mistérios com o coração aberto, verá mais próximo da luz, da verdade e da paz que tanto busca. Muitas pessoas têm um rosário. Alguns carregam no bolso, outros o penduram no carro ou o mantêm sob o travesseiro. Eles que acreditam que a simples presença do rosário oferece proteção. No entanto, Padre Pio alertou contra esse equívoco. O poder do rosário não é nenhum objeto físico em si, mas nas orações feitas com fé, devoção e sinceridade. Se um rosário para tratado apenas como um amuleto da sorte, sem ser realmente rezado, ele perde seu verdadeiro significado. Não são as contas que conferem poder, mas o coração que eleva cada oração a Deus. Quando o rosário é visto como superstição, ele deixa de ser um ato de fé viva e se torna um símbolo vazio. Padre Pio sempre enfatizou que o rosário não é magia ou ornamento, mas uma poderosa arma espiritual que precisa ser utilizada com a fé e a devoção de quem ora. O erro comum é acreditar que, ao possuir um rosário, já se está protegido, quando, na verdade, ele só libera sua força quando é rezado com o coração aberto e focado. Pergunte a si mesmo: você tem tratado o rosário como um símbolo ou tem usado ele para orar com fé? Se você deseja experimentar seu pleno poder em sua vida, não o deixe intocado. Reze com o coração, medite nos mistérios, e permita que eles moldem sua alma e renovem seu espírito. Padre Pio sempre dizia que o rosário é uma arma para os tempos modernos. A questão é: você está pronto para empunhá-lo? É comum ver pessoas pendurando um rosário no retrovisor do carro ou guardando na bolsa, mas nunca rezando com ele.
Muitos acreditam que a posse do rosário, por si só, traz proteção. No entanto, Padre Pio foi claro: um rosário sem oração é como uma arma sem munição. Ele não tem poder se não for usado. O rosário não é um amuleto, mas uma poderosa ferramenta de oração, cujo poder vem da fé e da devoção com que cada Ave Maria é rezada. A verdadeira força do rosário só se revela quando é rezado como um ato profundo de oração, meditação e conexão com Deus. Muitas pessoas caem na armadilha de tratar objetos religiosos como proteção mágica, sem utilizá-los como instrumentos de fé. Padre Pio falava frequentemente sobre pessoas que ostentavam muitos rosários, esperando elogios por sua devoção. Mas ele sempre perguntava: quantos desses rosários você realmente reza com o coração? A fé não é medida pela quantidade de objetos religiosos que possuímos, mas pela profundidade e sinceridade da oração. Certa vez, uma mulher se mudou de Padre Pio, mostrando-lhe 5 rosários suspensos no pescoço, esperando sua admiração. Ele, com compaixão, disse: minha filha, seria melhor se você carregasse apenas um e rezasse com verdadeira devoção. Essa simples lição nos ensina que o rosário não deve ser um objeto de exibição, mas uma ferramenta de oração. Não importa quanto você tenha, mas como você os utiliza. O maior erro ao tratar o rosário como um amuleto é criar uma falsa sensação de segurança. Algumas pessoas acreditam que, ao possuir um rosário, todos protegidos, mas se nunca o rezarem, estão perdendo a oportunidade de experimentar as vitórias e graças que ele pode trazer. Padre Pio ensinou que o rosário deve ser tratado com reverência, beijado com amor e rezado com o coração. Não se trata de simplesmente tê-lo, mas de torná-lo uma parte ativa de sua vida espiritual. Ele também costumava dizer que uma Ave Maria rezada com devoção vale mais do que um terço inteiro pendurado na parede. Quando as pessoas começam a ver o rosário como um ornamento, perdem a oportunidade de divulgar sua fé. O rosário não é um objeto passivo, mas um convite ativo à oração, reflexão e conexão espiritual. Para evitar esse erro, Padre Pio recomenda: reze o rosário todos os dias. Não basta apenas carregar um rosário, a verdadeira proteção e vitórias vêm da oração. Beije-o com devoção antes de começar, medite nos mistérios e permita que eles transformem sua vida. Não colecione rosários sem usá-los. Melhor ter um único rosário e reza-lo com sinceridade do que possuir muitos e nunca orar com eles. O rosário deve ser mais do que uma decoração. Carregá-lo no carro ou na bolsa é bom, mas somente se for acompanhado de uma vida de oração. Padre Pio nunca hesitou em afirmar que o rosário é uma das armas espirituais mais poderosas, mas só funciona quando é usado com fé. Agora, pare um momento e reflita: como você tem tratado o rosário em sua vida? Você carrega apenas como um símbolo ou o usa para orar com devoção? A diferença entre tratar o rosário como um objeto e usá-lo como uma oração viva é a diferença entre ter uma fé superficial e cultivar uma fé profunda e poderosa. Padre Pio foi claro: um rosário na mão é uma arma, um rosário rezado com o coração é uma vitória. A questão é: qual você escolherá? O Padre Pio tratava a oração com extrema seriedade, reconhecendo algo essencial: a apressada perda de profundidade. Ele compreendia que a oração não é medida pela quantidade de palavras, mas pela sinceridade e intenção com que são proferidas. Quando alguém reza de forma apressada, sem refletir sobre os mistérios, o momento de oração perde o sentido. Ela se torna uma repetição mecânica, sem poder, sem conexão verdadeira com o divino. Padre Pio entendia que o rosário não é algo a ser realizado rapidamente, mas um momento de profunda meditação, de imersão na vida de Cristo e de sua Mãe Santíssima. Cada Ave Maria deve ser dita com devoção e atenção, refletindo a profundidade de cada mistério. Padre Pio acreditava que uma única Ave Maria recitada com verdadeira intenção era mais poderosa do que um rosário inteiro rezado sem reflexão. Ele sempre incentivava a desacelerar, a saborear cada oração, a mergulhar nos mistérios com o coração aberto. Quando se sente que está correndo pelo rosário, é o momento de parar, respirar e focar como se fosse a conversa mais importante que você poderia ter naquele dia, pois de fato, é. O terço é um presente, um caminho e uma arma, mas somente quando rezado com fé, amor e devoção. A escolha é sua: tratá-lo como um ritual vazio ou como um encontro poderoso com Deus.
Imagine tentar conversar com alguém que você ama enquanto sua mente está em outro lugar. As respostas tornam-se automáticas, a conexão enfraquece. Como podemos esperar que uma oração apressada nos aproxime de Deus, se não estamos plenamente presentes nela? Padre Pio ensinava que a oração nunca deveria ser apressada, mas sim profunda e sincera. Ele costumava dizer que um único mistério do rosário, rezado com total concentração, tinha mais valor do que 5 décadas ditas sem reflexão. Reze o terço como se estivesse recebendo uma carta de alguém que ama profundamente, lendo cuidadosamente cada palavra e absorvendo seu verdadeiro significado. Padre Pio comparava a oração apressada a dar um presente sem cuidado, sem intenção. Um presente dado sem esforço não tem valor, assim como uma oração feita sem atenção não tem poder. Deus e Nossa Senhora merecem nossa total dedicação e atenção. O rosário nunca deve ser algo a ser apressado, é um momento de conexão genuína com o céu. A pressa na oração leva à distração. Quando rezamos sem refletir, nossos pensamentos vagam, nos perdemos em preocupações e esquecemos o verdadeiro significado das palavras. Por isso, muitas pessoas não sentem o poder do rosário, estão rezando sem foco. Para superar isso, Padre Pio compartilhava práticas simples e eficazes. Escolha um momento em que não haja pressa. Reze devagar, sem pressa. Fale cada Ave Maria como se fosse a única do seu dia. Respire entre os mistérios e reflita sobre o que cada um está ensinando. Respire fundo antes de começar, acalmando sua mente e preparando seu coração para a oração. Certa vez, uma mulher contou ao Padre Pio que rezava 15 terços por dia, orgulhosa de sua devoção. Em vez de elogiá-la, ele lhe fez uma pergunta simples: quantas vezes você realmente ora com o coração? Ela ficou em silêncio, percebendo que, embora estivesse recitando muitas orações, não estava realmente rezando. O objetivo não é apressar-se para dizer o máximo possível de orações, mas rezar com sinceridade. Não importa se você reza uma década ou o rosário inteiro, o importante é que cada oração seja feita com amor e plena consciência. Quando o rosário é rezado com devoção, ele preenche a alma com paz, fortalece nossa conexão com Deus e nos transforma. Mas quando é apressado, torna-se uma sequência vazia de palavras. Pense sobre como você tem rezado o seu rosário. Você tem rezado com amor, devoção e foco ou apenas apressado para terminar? A diferença entre um rosário que traz graça e um de pouco impacto está na maneira como o rezamos. Padre Pio nos deixou este conselho: reze devagar, reze com calma, reze com amor. O rosário não é uma corrida, é um encontro com Deus. Você está pronto para fazer de cada Ave Maria uma verdadeira conversa da alma? Uma das maiores dificuldades ao rezar o rosário é a distração. Quando a mente divaga, as palavras se tornam automáticas e a oração perde sua profundidade. Padre Pio nos alertou para esse perigo e nos ensinou a combatê-lo, lembrando-nos de que uma oração distraída é como uma carta sem destinatário, ela nunca chega ao seu destino. As distrações podem vir de muitas formas: preocupações cotidianas, trabalho, família, ou simplesmente a falta de foco. Quando oramos por hábito, sem meditar nos mistérios, não estamos rezando de verdade. Esse é um desafio comum, mas pode ser superado. Padre Pio sempre enfatizou que a oração não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Ele dizia que uma Ave Maria rezada com atenção e amor tem mais valor do que 100 feitas apressadamente. Reze com plena consciência. Coloque seu coração em cada palavra. Medite profundamente em cada mistério. Lembre-se de que o rosário não é apenas uma forma de pedir favores a Deus, mas um meio de alinhar nosso coração à sua vontade divina. A verdadeira oração vai além de simplesmente recitar palavras, ela exige que nosso coração esteja completamente presente. Se, enquanto alguém fala conosco, estamos mais atentos ao nosso celular ou respondemos de forma desatenta, a conversa perde seu valor e significado. O mesmo ocorre com a oração. Quando repetimos as palavras sem nos envolvermos de verdade, corremos o risco de perder a conexão profunda que pensamos ter com Deus. Padre Pio, com sua sensibilidade espiritual, sabia considerar quando alguém estava orando sem foco. Conta-se que, certa vez, um homem atraiu a orientação espiritual de Padre Pio, mas antes de qualquer palavra ser dita, o santo olhou para ele e disse:
Vá e termina o terço que começou pela manhã, pois o deixou incompleto, com sua mente em outro lugar. O homem ficou surpreso, pois ele realmente havia iniciado o rosário, mas se distraiu e não o completou. Esta história serve como um poderoso lembrete de que, no mundo espiritual, orações feitas sem atenção e sem envolvimento não passam despercebidas. Padre Pio ofereceu várias sugestões de práticas para ajudar a manter o foco e dar mais significado à oração. Antes de começar, ele recomendou pedir ajuda a Deus e à Virgem Maria, pedindo que nos ajudassem a manter nossos equipamentos mentais. Ao rezar, é importante fazer isso com uma intenção clara, lembrando-se do que se está meditando e visualizando cada cena de cada mistério. Rezar devagar, sem pressa, e dizer cada palavra com cuidado e devoção são atitudes essenciais. Além disso, encontrar um lugar tranquilo, livre de distrações, pode contribuir significativamente para uma oração mais profunda. Quando oramos, não devemos apenas repetir palavras mecanicamente, mas devemos sentir cada uma delas com o coração. Cada Ave Maria deve ser um ato de amor genuíno. O rosário é uma das orações mais poderosas que podemos fazer, mas apenas se o rezarmos com o coração, com foco e sinceridade. A verdadeira diferença entre um rosário que transforma e um que não tem poder está na atitude com que o rezamos. Então, antes de começar, faça uma oração simples: Senhor, ajude-me a rezar este terço com todo o meu coração. Que minha mente esteja livre de distrações, minha alma aberta à graça e minhas palavras cheias de amor. Uma maneira eficaz de manter o foco na oração é falar as palavras suavemente, de forma lenta e gentil, sem pressa. Essa abordagem permite que absorvamos o significado de cada oração. Além disso, pode-se enfatizar palavras-chave em cada Ave Maria, como bendita és tu, ou o fruto do teu ventre, Jesus, o que ajuda a manter a mente focada. Fazer breves pausas entre cada mistério também pode ser útil. Antes de começar uma nova década, reflita sobre o que o mistério está lhe ensinando e como ele se aplica à sua vida. Padre Pio frequentemente lembrava que treinar a mente para manter o foco é como treinar um músculo. Quanto mais o fazemos, mais forte ele se torna. No início, pode ser difícil, mas com paciência e oração constante, essa prática se torna cada vez mais natural e profundamente enriquecedora. O rosário não deve ser uma obrigação apressada, mas um momento sagrado de encontro com Deus. Quando nos distraímos, perdemos o verdadeiro propósito da oração, mas, quando a fazemos com consciência, amor e devoção, ela se torna transformadora, trazendo paz e vitórias. Agora, pergunte a si mesmo: como você tem rezado o seu rosário? Seu coração está completamente presente na oração ou sua mente está vagando? Padre Pio nos deixou um lembrete poderoso: não conte os rosários pela quantidade, mas pelo amor com que você os reza. A fé não se trata apenas de palavras ou tradições, trata-se de uma entrega sincera do coração. Um erro comum é cair em uma fé superficial, uma devoção repetitiva que se resume a realizar rituais sem realmente se conectar espiritualmente. Isso é um grande erro, pois uma fé superficial não nos sustenta quando as dificuldades da vida acontecem. A oração sem devoção se torna apenas um hábito, sem o poder transformador que ela pode ter. Padre Pio sempre alertou para o perigo de uma fé superficial. Ele disse que a oração não é apenas sobre falar, mas sobre amar. Não importa quantas orações você diga, mas sim o amor e a devoção que você nela coloca. Orar com o coração significa sentir cada frase, cada súplica, cada palavra de gratidão. Falar com Deus e com a Virgem Maria exige a mesma confiança e sinceridade de uma criança conversando com seus pais. Quando nossa fé é rasa, a oração se torna uma mera repetição vazia. Porém, quando a fé é profunda, cada Ave Maria se transforma em um ato verdadeiro de amor, uma expressão de gratidão e um momento de comunhão com o céu. Padre Pio nos deixou valiosas lições para fortalecer nossa conexão com Deus através do rosário. Ao rezá-lo, é essencial fazê-lo com intenção e devoção. Antes de iniciar, dedique um tempo para lembrar que o rosário não é uma sequência mecânica de palavras, mas um encontro sagrado. Peça a graça de rezar com o coração, não apenas com os lábios. Medite em cada mistério, sem pressa. O rosário não é apenas uma oração, mas um espaço de reflexão sobre os mistérios e seu significado para a sua vida. Evite que a oração se torne uma rotina vazia.
Se perceber que o rosário se transformou em uma prática sem reflexão, altere sua forma de rezar. Encontre um lugar tranquilo, utilize imagens para meditar sobre os mistérios e consagre cada um deles a uma intenção específica. Fale com Deus sinceramente, não apenas repetindo orações decoradas. Dedique momentos para falar do coração, expressando seus sentimentos, suas lutas e sua gratidão. A verdadeira fé não se baseia em rituais, mas na construção de um relacionamento genuíno com Deus. Peça a graça de divulgar sua confiança e amor por Ele. A oração não é sobre cumprir uma obrigação, mas sobre nutrir um relacionamento com o Senhor. Padre Pio vivia essa verdade todos os dias. Ele não recitava orações por obrigações, ele as vivia com todo o seu ser. Para ele, o rosário era um momento de amor, não uma tarefa. Agora pergunte-se, você está realmente rezando o rosário ou apenas dizendo palavras? A diferença entre uma oração que toca o céu e uma que se perde no vazio está na forma como é oferecida. Sigamos o exemplo de Padre Pio, rezemos devagar, com amor e atenção. O rosário não é uma corrida, é um encontro com Deus. Se algum dia sentir que sua fé se distanciou ou que suas orações são muitas vazias, reserve um momento para pedir graça. Peça para experimentar uma fé mais vibrante e uma conexão mais profunda com Deus, para que sua oração seja verdadeiramente transformadora. Certa vez, um homem se mudou de Padre Pio, confessando que rezava o rosário há anos, mas não sentiu nenhuma mudança. Ele não percebeu um aumento na fé nem uma verdadeira conexão com Deus. Padre Pio, com um olhar atento, lhe perguntou: você reza com o coração ou apenas com os lábios? O homem ficou em silêncio e logo viu que, durante todo esse tempo, rezava mecanicamente, sem se entregar à oração. O rosário, que deveria ser um ato de amor, se tornará uma obrigação. Essa é uma luta que muitos enfrentam, mas também é algo que pode ser superado. A oração não deve ser uma reprodução mecânica. Ela é uma troca sagrada, um momento de entrega e amor. A verdadeira fé resiste às adversidades. Muitos se voltam para Deus apenas quando ocorrem de algo, esperando respostas imediatas. Mas, quando essas respostas não chegam tão rápido quanto gostariam, ficam frustrados e deixam de rezar. Padre Pio nos ensinou que a verdadeira fé permanece firme, mesmo no silêncio e na escuridão, mesmo quando não entendemos o que acontece ao nosso redor. A oração não é um contrato onde colocamos nossas exigências diante de Deus e esperamos que Ele as atenda em nosso tempo. A oração é um relacionamento baseado em confiança, paciência e amor. É uma jornada de rendição, onde aprender a alinhar nossos corações com a vontade de Deus, e não simplesmente pedir que Ele cumpra nossa vontade. O rosário, quando rezado com devoção, é uma das ferramentas mais poderosas para fortalecer nossa fé. Quando rezado com o coração, ele não só nos conforta, mas transforma nossa alma, trazendo paz nos momentos difíceis, aumentando nossa confiança no plano de Deus e nos permitindo ver a vida com os olhos da fé. Porém, se rezado apenas como uma rotina, sem reflexão ou entrega, ele perde seu poder e se torna um exercício vazio, sem tocar o coração ou gerar mudanças reais. A verdadeira questão é: como você está rezando o seu rosário? Está rezando com uma alma desperta, ou apenas movendo os lábios enquanto sua mente está distante? Reflita sobre isso, pois a diferença entre uma fé fraca e uma fé viva está na forma como rezamos. Padre Pio nos deixou claro: uma oração sem amor é como um corpo sem alma. Agora, a verdadeira pergunta é: você está pronto para rezar com o coração e experimentar o verdadeiro poder do rosário? Um equívoco comum entre os devotos do rosário é achar que ele pode substituir a Eucaristia. Padre Pio anunciou contra esse erro, lembrando a todos que, embora o rosário seja uma oração poderosa e sagrada, ele jamais poderá substituir a Santa Missa. A Eucaristia é o coração da fé cristã. Não é apenas uma cerimônia ou um ato simbólico, é a presença real de Cristo, a renovação de seu sacrifício no altar, o maior ato de amor divino e redenção. O rosário é um meio poderoso de meditação, permitindo-nos refletir sobre os mistérios da vida de Cristo e nos unirmos à Virgem Maria. Ele fortalece nossa espiritualidade e aprofunda nossa devoção, mas nunca foi destinado a substituir o sacramento da Eucaristia. Padre Pio frequentemente explicava que a missa é o momento em que o céu e a terra se encontram.
É quando Cristo, através do sacerdote, oferece seu sacrifício por nós de uma maneira viva e real, como nenhum outro ato de oração pode fazer. Para entender isso, imagine alguém que recebe cartas de amor todos os dias, mas nunca faz esforço para conhecer a pessoa que as escreve. Esse relacionamento seria completo? As cartas podem oferecer consolo, mas nunca substituirão a intimidação de um encontro pessoal. Da mesma forma, o rosário nos aproxima de Cristo, mas é na Eucaristia que o encontramos de forma real e profunda. Padre Pio tinha um amor imenso pelo rosário, mas sua devoção à Santa Missa era ainda maior. Ele passou horas no altar, totalmente entregue, sabendo que naquele momento o sacrifício de Cristo estava sendo renovado. Ele disse uma vez que o mundo poderia viver sem o sol, mas não sem a Santa Missa. Era assim que ele via a Eucaristia, o centro de sua fé. Um dos maiores perigos que Padre Pio alertava era cair em uma fé confortável, onde escolhemos o que é conveniente, mas negligenciamos o que exige verdadeiro compromisso. É fácil rezar o rosário no conforto de casa, mas temos a oportunidade de participar da missa e não fazemos por preguiça ou indiferença, estamos perdendo o maior dom espiritual que temos, a Eucaristia. A missa não é apenas mais uma devoção, ela é o centro da vida cristã. Rezar o rosário é algo maravilhoso, mas a devoção que colocamos nele deve ser acompanhada da verdadeira entrega de coração. Rezar com o coração significa sentir cada palavra, cada súplica, cada ação de graça. A missa nunca deve ser uma justificativa para negligenciar nossa prática de fé, mas e quanto coisas que, por algum motivo, não podem ocorrer? Existem situações em que a doença, uma distância difícil ou outros motivos sérios impedem a presença física nas celebrações. Padre Pio, em sua sabedoria, sempre incentivou aqueles que não puderam ir à missa a oferecer o rosário como um ato de união espiritual com a Eucaristia. Ele lembrou que Deus conhece o coração e entende as dificuldades de cada um. Quando a missa não é possível, a oração torna-se uma forma poderosa de receber a graça divina. No entanto, para aqueles que têm capacidade de assistir à missa, mas escolhem não ir, acreditando que o rosário é suficiente, isso é um mal-entendido da verdadeira fé. O rosário é uma preparação do coração para a comunhão com Cristo, nunca um substituto. Se você deseja fortalecer sua vida espiritual, siga os ensinamentos de Padre Pio, reze o rosário diariamente, mas nunca permita que ele tome o lugar da missa, especialmente se você puder receber a Eucaristia. A Eucaristia é o maior presente que Deus nos deu. Quando a missa não é possível, ofereça seu rosário como uma comunhão espiritual, unindo-se a Cristo com amor e devoção. Não devemos nos contentar com uma fé preguiçosa, construída apenas em práticas simples. A verdadeira fé exige sacrifício, devoção e entrega total a Deus. Padre Pio sabia que tanto o rosário quanto a Eucaristia têm seu papel. O rosário nos aproxima da meditação e fortalece a nossa devoção, mas é na Eucaristia que encontramos Cristo de maneira mais real e profunda. A questão é, sua fé é construída sobre uma base verdadeira ou você escolhe o que é conveniente? A diferença entre uma fé fraca e uma fé forte está na nossa disposição de abraçar tanto a oração quanto a vida sacramental. Seguimos o exemplo de Padre Pio, não apenas rezando o rosário, mas também buscando Cristo onde ele está mais presente, na Eucaristia. O rosário nunca deve ser visto como um substituto da Eucaristia, mas sim como uma ponte, uma oração sagrada que fortalece nossa conexão espiritual e prepara nossos corações para a plenitude da graça recebida na missa. Para aqueles que podem ir à missa, mas optam por não participar, Padre Pio tinha uma mensagem clara: façam um esforço para priorizar a Eucaristia. Se conseguir arranjar tempo para trabalho, lazer e descanso, por que não para o que é mais importante? Encontramos Cristo na Eucaristia, evitando o erro de colocar o rosário acima da missa. Padre Pio ofereceu conselhos práticos sobre como equilibrar ambos em nossas vidas espirituais. O rosário deve ser visto como uma preparação para a missa, um momento de meditação nos mistérios de Cristo antes de se dirigir à celebração. Encare a missa como um privilégio, não uma obrigação. Em vez de pensar tenho que ir à missa, veja-a como uma oportunidade de receber o maior presente de graça possível. Combine o rosário com a Sagrada Comunhão. Após receber a Eucaristia, reserve um tempo para rezar o mistério do rosário como um ato de ação de graças.
Se não for possível comparecer à missa, faça uma oração de comunhão espiritual, oferecendo seu rosário com a intenção de se unir a uma missa celebrada em algum lugar do. Existe uma história conhecida entre aqueles que conviveram com Padre Pio, que ilustra como ele valorizava profundamente a Eucaristia. Um homem lhe disse o que seria melhor, rezar 5 terços por dia ou ir à missa. Sem hesitar, Padre Pio respondeu que uma única missa tem mais valor do que todos os rosários que você poderia rezar ao longo da vida. Isso não significa que o rosário seja desimportante, mas seu verdadeiro propósito é nos levar até a fonte de toda a graça, a Eucaristia. Substituir a missa pelo rosário pode fazer com que nossa fé se torne mais teórica do que vivida. Sem a Eucaristia, nossa vida espiritual enfraquece, pois perdemos a chance de receber Cristo da maneira mais real e profunda possível. É como tentar viver sem comida, podemos até resistir por um tempo, mas acabaremos enfraquecendo. O rosário e a missa não são opostos, mas complementares. O rosário prepara o coração, aprofunda a meditação na vida de Cristo e fortalece a fé. A missa alimenta a alma com o corpo e o sangue de Cristo, nos sustentando de maneiras que nenhuma outra oração pode. Se você se sente espiritualmente estagnado, pergunte ao mesmo: estou participando da Eucaristia com a mesma devoção com que rezo o rosário? Estou dando à missa a importância que ela realmente merece? Padre Pio nos deixou um ensinamento claro: o rosário é o caminho, mas a Eucaristia é o destino. Está pronto para fazer a missa o centro de sua vida espiritual e permitir que o rosário guie até lá? Rezar o Santo Rosário é um ato de fé, amor e conexão com o divino, mas se não for feito com uma intenção clara, seu poder espiritual pode enfraquecer. Padre Pio anuncia que a oração sem direção é como uma flecha disparada sem alvo, ela perde força e é convidada que atinja o destino. Muitas pessoas começam a rezar o rosário sem entender completamente o motivo. Repetem por hábito, tradição ou apenas porque alguém disse que deveria ser feito. Mas você já parou para pensar: qual é a minha verdadeira intenção quando rezo o rosário? Estou rezando por devoção sincera ou apenas para arriscar da lista? Padre Pio ensinou que cada rosário deve ser oferecido com uma intenção clara, um propósito que dê significado e poder a cada Ave Maria. Quando rezamos sem intenção, nossas mentes tendem a se dispersar, e o foco se perde, tornando a oração uma mera repetição de palavras. Mas quando temos uma intenção definida, a oração se torna mais forte, mais focada e mais eficaz. Os interesses podem variar muito e não há certo ou errado. Podemos orar pela paz mundial, pela conversão dos pecadores, pelas almas no purgatório, pela proteção de nossas famílias ou pelas nossas necessidades pessoais. Porém, um erro comum é acreditar que nossos objetivos devem ser apenas materiais ou imediatos. Padre Pio ensinou que, embora seja válido apresentar nossas necessidades diante de Deus, o verdadeiro objetivo do rosário é a transformação da alma. Não se trata apenas de pedir, mas de se tornar uma pessoa melhor, de crescer na fé e aprender a aceitar a vontade de Deus com paz e confiança. Padre Pio costumava perguntar: você precisa que seu problema seja resolvido ou precisa de força para enfrentá-lo? Ele nos ensinou que a oração não deve ser apenas sobre mudar nossas atitudes, mas sobre mudar nossos corações, para que possamos enfrentar qualquer situação com fé e serenidade. Para evitar orações sem direção e dar maior significado às nossas preces, Padre Pio sugeriu que definimos uma intenção específica antes de começar. Não comece o rosário sem um propósito claro. Pergunte a si mesmo: por que estou rezando hoje? O que estou oferecendo nesta oração? Escreva seu interesse em um diário espiritual. Isso ajuda a perceber como suas orações evoluem e como Deus responde de maneiras inesperadas. Não se limite a pedidos de materiais. Em vez de pedir apenas por necessidades externas, concentre-se na transformação interna. Peça mais paciência, fé, amor e humildade. Reze pelos outros, pelas almas no purgatório e pelos que sofrem. Dê uma intenção específica a cada mistério do rosário. Ao invés de fazer uma intenção genérica, atribua uma intenção diferente a cada conjunto de mistérios. Mistérios alegres para a unidade familiar e vitórias, mistérios dolorosos para pacientes e sofredores, mistérios gloriosos pelas almas dos falecidos. Una sua intenção à vontade de Deus e entregue cada rosário dizendo: Senhor, coloco esta intenção em tuas mãos.
Que seja feita a tua vontade e não a minha. Uma mulher certa vez contou a Padre Pio que rezava o rosário há anos, mas sentia que sua vida não havia mudado. Ele disse a ela: você orou só para que Deus lhe desse o que você queria, ou orou para que ele transformasse seu coração? Ela ficou em silêncio, percebendo que seu foco sempre esteve em respostas externas, ao invés do crescimento interior. Um rosário rezado sem intenção se torna uma rotina vazia. Mas quando rezado com um propósito claro, ele se torna uma força poderosa de graça. Pergunte a si mesmo: estou orando apenas para pedir coisas ou estou orando para me aproximar de Deus? A sabedoria de Padre Pio é clara: o rosário não é apenas uma oração, é um caminho de transformação, mas só tem poder se para rezado com um coração que busca não apenas respostas, mas mudanças. Quando oramos com uma intenção clara, nossa oração se torna mais profunda, significativa e eficaz. Em vez de simplesmente repetir palavras, nos conectamos ativamente com o céu, permitindo que nossos corações se envolvam totalmente na jornada espiritual. Paramos de ser espectadores passivos da nossa fé e nos tornamos participantes ativos no plano divino de Deus. Quando rezamos com intenção verdadeira, nosso coração se alinha com a vontade divina, e a oração se torna uma prática transformadora. Não se trata apenas de recitar palavras, mas de vivenciar cada momento de oração como um encontro real com Deus. Assim, o rosário, que é uma oração poderosa, torna-se uma ponte entre o nosso coração e o de Cristo, nos conduzindo a uma experiência de fé mais profunda e significativa. Lembre-se, como o Padre Pio sempre ensinou, que a verdadeira oração não é aquela que simplesmente busca respostas para nossas necessidades imediatas, mas sim aquela que nos transforma, moldando-nos à imagem de Cristo. Por isso, ao rezar, faça da sua intenção uma oferta sincera e consciente. Não permita que suas orações tornem uma rotina vazia. Em cada Ave Maria, procure sentir a presença de Deus, buscando a graça de uma vida mais fiel e comprometida. Não se esqueça também de que, se puder participar da missa, este é o momento culminante de sua vida espiritual. A Eucaristia é o alimento que nos fortalece para a nossa caminhada. Mas, se por algum motivo não for possível, ofereça o rosário, um ato de comunhão espiritual, sempre com a intenção de estar mais próximo de Cristo. Participe dessa jornada de fé, conectando-se de maneira mais profunda com Cristo e com sua missão. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal, para que juntos possamos continuar crescendo em nossa caminhada espiritual. Deus te abençoe.